Olá, muito boa noite a todos. Que prazer tê-los aqui conosco. Mais um programa Linha de Frente. Eu sempre agradeço aqui essa plataforma maravilhosa que é a plataforma do CT Segurança, das pessoas aí do Kleber Reis, Adalberto Benhaja, Christian Visval, Silvano Barbosa, meu amigo Cavalca, que está aqui nos bastidores. Programas sensacionais, muito conteúdo na área de segurança, na área de cultura. Que alegria ter vocês aqui. E sempre procure aí nas redes sociais, o CT Segurança, que vai ser a maior plataforma de segurança da América Latina muito em breve. O projeto está crescendo demais, eu tenho muito orgulho de participar. E aqui, às quartas-feiras, nós temos o nosso programa Linha de Frente, onde eu trago aqui pessoas muito especiais que fazem parte da minha vida, da minha trajetória, pessoas que têm muitas coisas bacanas para compartilhar. E hoje não é diferente. Trago aqui meu queridíssimo amigo Ricardo Genari. Conheço o Genari há 22 anos. Nos conhecemos no curso da ADESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, um curso muito importante, e logo depois também na pós-graduação, nesse convênio que a ADESG fez com a Universidade de São Paulo, onde também emendamos aí uma extensão do nosso curso de Política e Estratégia, e o Genari, a partir daí, veio desenvolvendo atividades muito importantes, criou a Troia Inteligência de Consultoria e Inteligência, e virou um especialista do assunto que a gente vai tratar hoje aqui, que é a guerra da Ucrânia. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre o Genari, eu queria, Genari, te agradecer a sua presença aqui. Já te matei as saudades da Cumie, sua esposa, da sua filha, querida, que conheço também desde criancinha, e que alegria tê-lo aqui comigo essa noite. E eu queria dar a palavra para você para dar uma boa noite também para as pessoas que estão nos acompanhando aqui nessa live de hoje. Bom, primeiramente, boa noite ao Luca, boa noite a todos. Eu agradeço aí imensamente aí esse convite do meu amigo, né? Para esse bate-papo. A gente vai bater um papo aí sobre essa questão da Ucrânia, o que está acontecendo, quais são as repercussões que possam vir aí pelo futuro, né? Eu acho que esse bate-papo vai ser interessante para todos nós. Obrigado, Genari. É uma honra estar com você. Quero agradecer aqui algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui. Eu vejo de vez em quando, dou uma olhadinha aqui no nosso chat. Tem o Guilherme, que está sempre aqui, meu advogado, meu amigo, Carlos Guilherme, excelente profissional, parceiro, companheiro de todas as horas. Rafael Filho também está aqui presente. A minha esposa Olga está aqui acompanhando, como sempre. Obrigado, meu amor, por estar aqui sempre prestigiando. É um orgulho ter você aqui me ajudando em todas as coisas da minha vida. Daqui a pouquinho vai entrando mais pessoas. Sabe, Genari, que as pessoas aqui acompanham ao vivo. Também mande a sua pergunta, se tiver alguma curiosidade sobre o assunto que a gente vai tratar aqui. Mas depois outras pessoas acabam entrando para assistir posteriormente as lives, né, que ficam gravadas aqui no CT Segurança. Só colocar no YouTube e você vai encontrar. Antes de entrar no assunto propriamente dito, de te apresentar, queria fazer aqui um registro. Hoje eu tive num evento que está acontecendo hoje e amanhã, que é o Bossa Summit. A empresa chamada Bossa Nova está fazendo um grande encontro de startups aqui na Vila Leopoldina. Eu sou um dos investidores da Bossa Nova e foi uma alegria enorme, Genari, estar lá com a galera, auditório cheio, quase 3.000 pessoas lá num centro de convenções enorme, com várias palestras simultâneas, e fui chamado pelo Kleber Reis, que eu encontrei lá, o Adalberto Benhaja, que também, sempre esqueço de falar o nome do Adalberto aqui na nossa live. E que bacana, não teve um assunto de política, só de empreendedorismo, só de gente que acredita no país. E eu quero compartilhar com vocês aqui um dos insights que teve lá esta tarde, que eu acho que vale a pena para todos nós, né? A gente está muito bombardeado, né, Gerari, com as situações que acontecem aqui no país, essa polarização, essa discussão, essa gentalha em alguns momentos que a gente tem muito, muito de sabor de todos os lados aqui, não vou entrar muito nessas questões, mas uma das pessoas deu uma notícia assim, muito alvissareira para todos nós, e ele falou o seguinte, falou que o Brasil ele reúne algumas características muito singulares para ser assim um foco de interesse dos investidores, inclusive internacionais. Primeiro, a nossa população. Somos 210 milhões de habitantes. É uma população considerável, é um mercado de consumo considerável. Segunda coisa que ele falou, nós temos um problema sério de burocracia, de infraestrutura deficitária. Portanto, aqui
aquilo que é um defeito vira uma qualidade, é um mar de oportunidades para melhorias, para evoluções, para atender toda essa demanda. Né? Essa foi uma coisa importante que foi falada. E tem uma terceira coisa que foi colocada, que junta com as outras duas e transforma o Brasil numa situação muito singular, que o brasileiro é friendly, o brasileiro é amigável com a tecnologia, o brasileiro é muito receptivo à tecnologia. Esses três fatores nos colocam num patamar que somente poucos países possuem. E aí ele citou os países, eu vou lembrar alguns deles aqui: Estados Unidos, China, Rússia, e agora a Rússia está ficando um player mais distanciado, o Gennari vai contar isso, as consequências que a Rússia terá no futuro por conta dessa opção pela guerra com a Ucrânia, que é o nosso assunto de hoje, Indonésia, e mais Turquia, e mais talvez um ou dois, são 8, 10 países no máximo, que têm as condições singulares para poder ser aqui um paraíso para investimentos, para as startups. Eu vi gente muito afim de fazer coisa diferente, saí de lá energizado. Quero dar os parabéns aí para o João Kepler e para a equipe dos associados da Bossa Nova Investimentos. Ganhei até uma camiseta, vou até mostrar para vocês aqui, né? Olha só os dizeres dessa camiseta aqui, muito bacana essa história das startups. Foi um evento que me deu muita esperança. Eu queria apresentar para todos vocês aqui o meu amigo de longa data, Ricardo Gennari. O Gennari é diretor executivo da Troia, que é uma consultoria de inteligência. Ele tem muitas atuações. Eu vou resumir, tá, gente? Porque é muita coisa aqui o currículo do Gennari, mas ele tem atuado muito fortemente, tanto na área das emissoras de televisão, para ser comentarista desses assuntos envolvendo relações internacionais, como também órgãos aqui no Brasil. Já participou lá de eventos na Câmara Federal, no Senado, como professor da FIA e da FIP, em cursos nessa área também do terrorismo, do crime internacional. Ele também tem uma participação nas Forças Armadas, participou como perito de cenários prospectivos para 2022 no Exército Brasileiro, na Polícia Federal, palestrante, teve no Senado, no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, na APAMAGES, falando sobre crime organizado, palestras no Círculo Militar aqui de São Paulo, enfim, é uma participação bastante intensa, motivo que me fez trazê-lo aqui para falar um pouco sobre esse assunto, que hoje é um assunto que perdeu um pouquinho as manchetes dos jornais, mas continua sendo algo muito grave, que é a guerra da Ucrânia, que já tem aí muitas semanas nesse acontecimento, desde a invasão da Rússia ali. Ele também é pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas, tem mestre em gestão de políticas públicas e também fez uma pós-graduação lá, um pós-MBA de inteligência empresarial, tem cursos no exterior, na Universidade de São Paulo, como eu já disse, é graduado em ciências econômicas aqui no Brasil, tem vários cursos nessa área, né? Teve agora recentemente em Washington, está sempre viajando, sempre participando de eventos internacionais e vários seminários. Enfim, muitas condecorações também o Gennari tem, por estar sempre nesse mundo, né, das forças policiais, das Forças Armadas e também da Polícia Federal. Tem condecorações aqui pelo Exército, pela Marinha do Brasil, enfim. É uma pessoa que tem construído uma reputação bastante bacana. Eu vi uma participação sua, Gennari, recentemente aí na Globo News, logo que começou a guerra, e aí eu falei, poxa, eu preciso trazer o Gennari no meu programa para poder falar um pouquinho dessa guerra da Ucrânia, num momento não só de reportagem, porque as reportagens são sempre assim, é curioso. Eu estou até um pouco receoso, Gennari, de às vezes indicar amigos meus, como já indiquei você, para falar num programa jornalístico. O que acontece, você que nos acompanha aqui? Às vezes o repórter, ou a editora, os editoriais, aí, os editores ligam para a gente e falam, pô, tem alguém para falar? Ou você mesmo pode falar sobre tal assunto? E aí o cara vem, faz um monte de perguntas, e você explica um monte de coisa, aí ele lança a matéria. A matéria dura 2 minutos no jornal, a matéria num jornal, exceto se for um documentário ou se for um programa específico. Aí são 8 minutos, o entretenimento. Mas no jornalismo, Jornal Nacional, SPTV, Jornal da Record, Fala Brasil, seja lá o que for, é sempre 2 minutos no máximo a matéria. Aí tem um VT, tem a cabeça da notícia
e aí entra o comentarista, e ele, cara, falou durante 20 minutos na preparação e coloca 3 segundos. Eu vejo isso daí. Às vezes é chato até indicar, porque a pessoa se preparou, se esforçou, bloqueou a agenda para ficar lá 3 segundos. É muito ruim isso daí. Quando é uma matéria, por exemplo, de um jornal, sobretudo jornal, não jornais televisivos assim de rede, mas um programa, por exemplo, como a Globo News, né, que você tem ali uma bancada e 3 ou 4 especialistas, aí às vezes é um pouquinho mais. Mas, em geral, é tudo muito rápido. E me deu vontade, Genaro, de trazer você aqui para ser um pouquinho mais, explorar um pouquinho mais esse assunto com a nossa audiência aqui, virar aqui esse conteúdo para as pessoas entenderem um pouco mais o que está por trás dessa questão da guerra da Ucrânia. Esse é o Ricardo Genari. Genari, para quem o conhece mais de forma mais íntima, né? A gente sempre trata o Genari por Genari, não Ricardo, mas Genari. E eu queria, de antemão, Genari, fazer a seguinte provocação para você. Eu, quando te convidei, eu fiz questão de assistir um documentário sobre a Ucrânia que chama Winter on Fire. Esse evento aconteceu em 2004, que mostra ali já uma insatisfação, uma grande, quase uma revolução, chamada de Revolução Laranja. Foi a primeira coisa mais impactante nos tempos mais atuais, estou falando de 2004, que trouxe aí a Ucrânia às manchetes dos jornais. E depois, em 2014, nós tivemos a invasão da Crimeia. Eu não queria entrar agora direto com a invasão da Rússia. Eu queria que você resgatasse um pouquinho a questão da Revolução Laranja, 2004, depois a invasão da Crimeia, e fizesse uma conexão do motivo pelo qual a Rússia decidiu invadir a Ucrânia. Genari, está contigo. Então, essa pergunta são bem apropriadas, né? Porque, como você disse, né? A imprensa ela não gosta de explorar essas questões, mas para você entender o que está acontecendo, você precisa ir lá no histórico, né? Então, sempre tem algumas pessoas que perguntam, né? Aonde nasceu a Ucrânia? Onde nasceu a Rússia? Nasceu em Kiev, no século VII. Então, nessa evolução, a Ucrânia ela vem se desenvolvendo dentro desses séculos, com algumas evoluções. No século XVII, a Rússia toma a Ucrânia, né? Aí nós tivemos o fim do Império Russo em 14. Foi aí que a Ucrânia tentou sair da Rússia. Só que a Rússia, depois que veio o comunismo, retomou a Ucrânia. E, no fim, em 1991, com o fim do comunismo... A queda da cortina de ferro, né? Isso, com o fim do comunismo, o que aconteceu? Com esse fim do comunismo, a Ucrânia conseguiu a sua independência, que não foi longa. Então, de 1991 até 2004, havia, entre aspas, uma democracia, entre aspas. E esse é um dos motivos que hoje se briga para que a Ucrânia não fique do lado oeste, quer dizer, do lado do ocidente. Por quê? Existia muita corrupção nessa época. De 91 a 2004, existia muita corrupção. Aí o que aconteceu? Essa revolução laranja foi da população, apoiada pelos americanos, em 2004. Os americanos chegaram lá, o presidente George Bush chega lá, oferece lá um caminhão de dinheiro para eles, para que eles realmente transformassem a Ucrânia em uma democracia. Bem, aí o que aconteceu? De 2004 a 2014, houve eleições. Esse presidente, me fugiu o nome dele, ele ficou praticamente até 2014 lá. Foi aquele presidente que sofreu um atentado, que ele é um atentado químico, que ele ficou todo destruído, assim, não sei se vocês lembram, mas ele ficou todo deformado, né? E então o que aconteceu? Quando chegou em 2014, havia uma situação interessante. A Rússia queria retomar todo aquele sentido, toda aquela região que ela via como uma questão, não só histórica, porque os russos olham muito essa questão histórica, não é só política, não é só econômica, mas também histórica, porque, como eu disse, Kiev, onde nasceu a Rússia foi em Kiev. Então, quer dizer,
para eles é muito importante você ter o controle, vamos dizer, hoje, claro, é Moscou, mas você ter o controle da sua região. Então, foi isso. E em 2014, o Putin consegue, usando os seus artifícios, ele consegue mudar o presidente pró-Rússia. Só que nessa questão, quando esse presidente foi colocado no poder, ele foi, entre aspas, eleito, mas a gente sabe como é que ele foi eleito, né? Porque existia toda uma questão, tanto política como econômica, desses grandes empresários russos que a gente sabe que tem pelo mundo. Então, ele foi eleito. E aí, o que aconteceu? Quando ele foi eleito, em 14, o Putin resolve voltar ao sonho dele. Se você ler a biografia dele, essa questão da Ucrânia hoje, dessa guerra, mostra muito isso, de ele refazer a ex-União Soviética. É o sonho dele. Então, o que ele fez? Ele vai com pouca resistência e toma a Crimeia. Então, quando ele toma a Crimeia, há uma especulação tanto do Ocidente como da própria Ucrânia, mas como o presidente da Ucrânia era aliado a ele, o que acontece? Então, quer dizer, passou despercebido, o Ocidente também, é como você falou, eu via poucas informações sobre isso, e é verdade, porque a gente está numa situação que é dinheiro, e a Ucrânia é um posicionamento muito importante para ambos os lados, tanto para o leste como para o oeste. Então, o que quer dizer? Ele conseguiu ter o domínio dessa região, a Crimeia. Por quê? A Crimeia é importante porque é onde está Odessa, onde está todos os portos. E você, sem os portos, você não consegue fazer exportação. Isso, nem exportação, nem importação. Então, o que ele fez? Ele tomou a primeira parte, né? Então, a primeira parte dele, em 2014, foi essa. Ele tomar a parte econômica, começar a tomar a parte econômica. Provavelmente ele já tinha essa ideia de tomar, de fazer uma guerra contra a Ucrânia. Provavelmente, pelo que a gente está vendo hoje, ele já tinha um sentido de saber da posição da OTAN e principalmente dos Estados Unidos. Por quê? Em 2008, o presidente Obama começou em 2004 com o presidente Bush, ele queria instalar os mísseis contra o Irã na Polônia. E ele foi contrário a isso. Ele falou, não, peraí, aqui você não vai instalar míssil do lado de mim, aqui você vai instalar míssil para você enviar, se atacar o Irã, não faz sentido, e instala lá no Iraque, né? Então, né? Aí ficou isso. Em 2008, o presidente Obama tenta novamente fazer isso com a parceria com a OTAN. E aí o que aconteceu? Foi recusado. O Putin bateu perna, falando que não ia fazer. Na minha opinião, eu acredito que desde essa época ele pensou o que está acontecendo hoje. Porque o Putin ele pode ser qualquer coisa, mas é um estrategista. É uma pessoa que entrou na KGB com 16 anos, que é a inteligência russa. Ele entrou com 16 anos, passou por todas as unidades de inteligência da área financeira, até um espião. Então, quer dizer, ele sabe bem alinhar o que é um cenário e quais as motivações de guerra. Então, eu acho que ele deve ter pensado desde lá. Então, como ele tinha o governo com ele, foi fácil ele levar até 2018, quando o Zelensky foi eleito democraticamente. O Zelensky foi eleito presidente da Ucrânia, e o presidente da Ucrânia era um personagem que é um artista, né, comediante, assumiu. Mas desde quando ele assume o poder na Ucrânia, ele sempre foi ao oeste. Então, ele sempre teve voltado muito com a questão do Ocidente, principalmente da União Europeia, porque o principal motivo que ele determinou era a entrada na União Europeia, por vários sentidos econômicos, levar a Ucrânia para esse lado, e realmente a Ucrânia, como é um país rico, tanto em minerais como em agricultura, ele desenvolver essa questão dentro da União Europeia. Só que, nesse sentido, o que aconteceu? Ele veio junto com a OTAN. A OTAN aproveitou o movimento e tentou fazer com que a Ucrânia entrasse na OTAN.
que é a Organização dos Tratados do Norte, né, que é responsável por toda a defesa do Ocidente. Então, o que aconteceu? O que está acontecendo é justamente isso. A Ucrânia, o presidente Zelensky foi avisado várias vezes, e, com certeza, o presidente Putin startou a sua guerra. Né? Deixa eu fazer uma pergunta de meio de caminho para você, Genari. Você falou do Putin, a gente tem essa noção, né, obviamente, pela trajetória dele, por tudo que ele passou, né, a gente da KGB, durante todo esse tempo. Não dá para subestimar a inteligência, muito menos o conhecimento, né, estratégico das coisas, desenhar cenários. Né? Agora, será que talvez não tenha sido algo meio uma falha de planejamento? Porque toda vez que surgiu alguém causando uma marola para o Putin, o cara aparece envenenado, o cara... tem uns negócios assim meio estranhos ali. Exatamente. E deixaram um cara que é um comediante ser eleito. Né? Ele não percebeu que isso poderia, talvez, porque o antigo presidente era um cara que dava sinais favoráveis para a população, mas estava conectado com o Putin, né? Estava conectado com o establishment da Rússia. Né? Lukashenko, lembrei o nome dele. Lukashenko. Né? Mas, esse daí, será que acharam que ele ia também amolecer, alguma coisa assim? A pergunta é interessante, porque assim, o que eu vejo, eu acho que quando o Zelensky entrou, ele negociou com os dois lados. Ele negociou com os dois lados, com o russo e com o Ocidente. Só que nesse meio termo, eu acredito que até para a Rússia, pela uma questão econômica, seria interessante, desde que o governo ucraniano estivesse alinhado com a Rússia e não com o Ocidente. Aí que eu acho que é o gargalo. Nesse sentido, eu acho que o Zelensky, na hora que ele recebeu informações, com certeza ele recebeu, vamos dizer, influência, recebeu ajuda, tanto financeira como de equipamentos, de tudo, de logística e tal, ele partiu para o Ocidente. E aí eu acho que nesse meio, aí foi definido. E aí a sua pergunta é interessante também, porque aí a gente pode até falar um pouquinho sobre os erros estratégicos da guerra. Mas antes de falar do estratégico, eu queria fazer uma provocação para você, uma curiosidade. Eu tive na Polônia. Você sabe, Genari, que eu sou um cara que eu gosto muito dos temas da Segunda Guerra. Né? É uma coisa que eu gosto muito. Eu tinha alguns sonhos, um deles era conhecer lá aquela região da Normandia, e eu tive lá, conhecendo as praias de Omaha, onde houve a invasão do dia D. Foi uma experiência muito marcante para mim. E um outro sonho era conhecer ali os campos de concentração de Auschwitz-Birkenau. Né? E quando eu fui para a Polônia, a Olga e minha filha não quiseram lá visitar Birkenau, nem Auschwitz. Eu fui sozinho, eu fiz uma contratação de uma visita guiada. Não, você pode entrar lá, visitar avulso, né? Mas eu queria uma visita guiada e foi ótimo a visita guiada. Quem fez a visita guiada foi uma guia polonesa, né? E fez toda a instrução do que foi o campo de concentração, com toda uma questão também de um apelo emocional, né? Porque, enfim, os poloneses sofreram muito. Mas o ponto é o seguinte: eu contratei uma guia para me mostrar lá Cracóvia, né, as cidades lá, Varsóvia, e essa guia é uma guia brasileira que mora lá, imigrou para lá. Ela é guia turística e o marido é músico. Eles vivem disso, mudaram a vida para lá e trabalham com isso. Num dia, fazendo uma visita lá com uma outra guia polonesa mesmo, eu gostei tanto da guia polonesa que eu falei para ela: você não quer ser minha guia para ficar? Ela falou: não, eu não posso, eu tenho um contrato com uma empresa aqui, eu tenho a minha agenda lotada, mas posso indicar uma pessoa, inclusive é do Brasil. Eu falei: nossa, que ótimo. Me indicou, eu contratei e estava lá com essa moça me guiando a gente para fazer as visitas nos pontos turísticos da cidade. Em determinado momento, Genari, ela recebe um telefonema de uma pessoa amiga, uma polonesa amiga. E aí eu vejo ela conversando em polonês, mas não entendi uma palavra. Depois ela contou para mim, falou assim: minha amiga estava chateada porque ela
ela estava alugando um apartamento no sistema Airbnb, tal, alguma coisa assim, mas ela não vai alugar mais porque é um russo. Aí me tocou, falei, pera um pouquinho, mas qual que é o problema? Não, a gente não gosta do russo aqui. Falei, nossa, mas engraçado, achei que vocês não gostassem dos alemães, pô. Porque os alemães que invadiram a Polônia, levaram os caras para o campo de concentração, ou seja, a gente vê nos filmes essa coisa. Mas ele falou, não, não, não. Isso foi muito dolorido para a gente, foi muito ruim. Mas o nosso problema maior são os russos. Os russos sempre consideraram a Polônia, durante a época da Cortina de Ferro, como um país de segunda linha, assim, sabe? Sim. Meio... E eu imagino, Genari, que com a Ucrânia talvez tenha sido a mesma coisa. Parece que há uma distinção entre quem é da Rússia mesmo e quem é dos países que faziam parte, mas que foram meio colonizados pela Rússia. Faz sentido essa observação, Ginari, para o pessoal da Ucrânia? Faz porque, assim, até hoje, mesmo pós-Segunda Guerra Mundial, a guerra acabou, mas as discussões e a história não. Então, o que você vê muito lá nessa região, não só o pessoal da Ucrânia, o pessoal de Praga, daquele entorno da onde, porque teve 14, depois de 91, 14 ex-repúblicas. Então, todas essas repúblicas, a Rússia considera como um segundo escalão, vamos dizer assim. E o russo, ele considera isso ainda. Ele considera ainda porque ele fala quem ganhou a guerra fomos nós. Entendi. E é uma questão. Se você ler aquele livro lá, O Comandante, que é Churchill, Roosevelt, Hitler e Stalin, ali deixa muito claro, né, o que eles falam, né? Ele fala, pô, peraí, quem venceu a batalha fomos nós, não foram vocês. Então, posso entender, Genari, que não importa quanto destrua as cidades da Ucrânia, o povo nunca vai ser subjugado pelos russos. Eu posso entender dessa maneira? Ou quem está acompanhando a gente aqui pode? Então, assim, o que acontece, como eu te disse, da parte histórica, Kiev é a Rússia. A verdade é essa, historicamente. O que acontece é o seguinte, o ucraniano é russo e o russo é ucraniano. Tanto é que uma grande parte da Ucrânia, uma grande não, mas uma parte da Ucrânia se fala russo até hoje. Entendi. Então, quer dizer, eu acho que a sua pergunta é pertinente no sentido assim do que o Putin, percebendo vamos dizer, do crescimento, desenvolvimento da Ucrânia, talvez bateu ali nele um certo medo da Ucrânia se tornar ocidental e, sendo assim, a Ucrânia partir para uma questão de até um possível confronto com a Rússia, porque a Ucrânia já teve arsenal militar nuclear. E é o que aconteceu. A Rússia conseguiu dominar o Estado ucraniano e retirar isso. Então, enfraqueceu. Então, talvez o Putin esteja achando, ele e os generais dele, que não seria propício agora a OTAN, o Ocidente, entrar lá. Porque a partir do momento que a OTAN entrar ali, ele vai colocar baterias de mísseis ali. Entendi. E aí, Moscou para Kiev são 800 quilômetros. Isso para um míssil intercontinental, supersônico, que seja, é nada. Isso ele faz em 3 minutos. Então, essa é a preocupação dele de que isso não ocorra, e esse é o motivo da guerra, que é a não inclusão da Ucrânia na OTAN. A pergunta que eu ia te fazer, a guerra começou por conta dessa ameaça de ter ali a Ucrânia muito polarizada junto com o Ocidente, de repente ficar meio autônoma para permitir bases da OTAN, alguma coisa assim, e isso representaria uma ameaça para o território russo, é isso? Perfeito, exatamente. Essa é uma preocupação dele, porque a partir da manhã, foi o que o Putin disse há um tempo atrás aí. Por que o americano pode chegar aqui e instalar as bases dele na Ucrânia e eu não posso instalar no México? Então, quer dizer, é uma dicotomia sobre essa questão. É que, além da guerra, vamos dizer, porque não é uma guerra convencional. Vamos colocar, uma guerra convencional é dois países se guerreando. O que a gente vê na Rússia com a Ucrânia é uma imposição.
a Rússia atacando e a Ucrânia tentando se defender da forma que ela consegue. Então, isso é muito... é uma situação muito difícil, porque a Ucrânia, a partir do momento que ela atacar qualquer posto, como já atacou algumas províncias próximas, ou mesmo na Ucrânia que pertence à Rússia, ela sabe que ela vai receber, o ataque vai ser mais maciço. Então, por exemplo, a gente está numa primeira fase dentro da Ucrânia, né? Que foi a entrada de uma infantaria, uma entrada da artilharia, da artilharia e cavalaria, que são os tanques. Aí a gente pode até analisar que houve um erro agora, porque eles subestimaram os ucranianos. Então, o que nós vimos no começo desse combate foi a Rússia tentando invadir, tomando as cidades em torno da Ucrânia e tentando chegar em Kiev. Aí, essa cidade que a gente vê, Bucha, que está tendo essa carnificina, é muito próximo de lá, de Kiev. Então, o que está acontecendo é que eles não estão conseguindo entrar. Então, assim, na minha opinião, então eles não estão conseguindo entrar com infantaria e nem com cavalaria. E isso é muito preocupante, porque eles estão destruindo as cidades, o país está praticamente destruído, a verdade mas eu estava conversando com um jornalista, até da Record, acho que era André, o nome dele, e ele disse assim, falou, a Kiev está vazio, não tem ninguém, porque é interessante isso. Então, o Zelensky também trabalha com planejamento e estratégia, porque na Segunda Guerra Mundial, o que acontecia? Os russos, principalmente, aprenderam isso, eles trabalhavam com uma questão que chamava terra arrasada. O que era isso? Quando os alemães estavam chegando próximo às cidades que eles queriam conquistar, o que os russos faziam? Tiravam todo mundo das cidades e toda a logística, porque eles não tinham, como fazia Napoleão, levava a logística por trás do combate. Então, o que aconteceu? Quando os alemães chegavam lá, não tinha nada, não tinha água, não tinha comida, não tinha nada. E com o frio, eles morriam. Né? Eles morriam. E a mesma coisa, a gente percebe que ele está usando essa estratégia. Então, ele está retirando uma população, essa população está sendo refugiada em vários países, e o que a gente percebe é que essas tropas estão chegando e está tendo uma reação muito grande. A ação está dando uma reação muito grande das forças ucranianas. Deixa eu te fazer uma pergunta aí meio de caminho. A gente, obviamente, estudando as guerras, né, existe uma frase muito comum que a primeira coisa que morre na guerra é a verdade, né, cara? Isso, exatamente. Você acha que tem chance dessas imagens que estão chegando ao mundo aí, dessas pessoas massacradas, corpos estendidos nas ruas, amarrados, torturados, pode ser uma fake news ou realmente é real isso? Então, o que você está falando é o seguinte, isso que eu queria colocar, que é uma questão, a gente está numa guerra de informação. Né? Nós tivemos, na época do Iraque, a primeira lá, a Gulf War lá, a gente teve a primeira guerra das imagens. Então, parecia que a gente estava vendo um filme, foi a guerra das imagens. Agora, a gente está na guerra da internet. Né? Então, quer dizer, as notícias que saem, as imagens que saem, elas são imediatas. E você não consegue acompanhar, mas o jornalista da BBC, da CNN, está lá, está vendo. Ok, claro que estão morrendo gente. Agora, eu não posso afirmar que é o russo ou que é o ucraniano que está matando. Eu já vi falando que eu estava nos Estados Unidos e eu estava vendo na televisão americana dizendo, os russos se defendendo, dizendo que aquilo era bonecos. Então, quer dizer, aí já vem os Zelensky dizendo, não, claro que estão morrendo muita gente, é massacre para todo lado, é morte para todo lado, é estupro para todo que é lado, claro que está acontecendo. Agora, é difícil você afirmar de que quem está fazendo isso. Eu não posso falar, não, são os russos. Acredito que sejam os russos, mas assim, eu não posso afirmar que sejam os russos. Quer dizer, você está numa guerra, pelo menos o que a gente sabe um pouco, ninguém enterra. O soldado não vai enterrar o inimigo. Então, quer dizer, como é que você acha essas covas, essas valas cheias de gente? Quer dizer, quem abriu aquelas covas? Então, a gente fala, a gente está numa guerra de informação.
É Quer dizer, verdade. quando você olha o mundo inteiro, é interessante. Eu acho que a gente, quando está falando alguma coisa, a gente tem que ser imparcial. Então, a gente vive numa. É o que você falou da verdade. Qual que é a verdade? É a minha, a sua, é do Zelensky, é do Putin, é do Biden? Qual que é a verdade? A gente não sabe. Então, o que a gente vê na imprensa é morreram tantas pessoas. Mas vamos lá. Na verdade, se a gente for ver, tem alguns países que estão quietos, como a Alemanha. Por quê? A Alemanha precisa do gás e do petróleo alemão. Hoje Israel se pronunciou, mas o Putin já deu recado. Fica na sua, não entra nessa guerra. Né? Você vê, o Biden foi à Polônia, mas não teve coragem de ir na Ucrânia. Né? Quer dizer, a gente está falando do país mais potente do mundo, o presidente mais poderoso, e ele não foi na Ucrânia visitar, ele queria visitar um abrigo, e não foi. Então, quer dizer, a gente vive nessa guerra de informações, e a gente sabe que por trás disso, as coisas que a gente não vê é a questão política, questão econômica. Mas agora, quer dizer, agora que os bancos americanos e ingleses perceberam que os russos lavam dinheiro, então, quer dizer, é tudo vamos dizer, um jogo de cena, Jogo de né? cena, É um verdade. jogo de cena. Então, quer dizer, como é que nós vamos resolver isso? O que eu acho também é que falta liderança no mundo, como a gente tinha uma Segunda Guerra Mundial. Você tinha um Os grandes Churchill, líderes, né, cara? os grandes líderes. Hoje você não tem ninguém. Aí você vê lá o Macron falando, aí foi recebido pelo Putin, o Putin devia estar escutando um rock, nem entendendo o que ele estava falando, entendeu? Porque ele já tinha decidido. Né? Claro, O claro. Biden só ameaça. Então, fica uma questão muito delicada, porque a gente já deveria ter resolvido essa questão. Né? Deixa eu fazer uma. Fala, Eu quero só cumprimentar algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui. claro. O Douglas Carreteiro, da Panzer Tecnologia. O Claudio Onesco está falando o seguinte: olha, temos dores do passado, as terras dos colonos ucranianos foram tomadas para o governo russo. Depois a Ucrânia é como São Paulo, ele ainda continua. Muitos migraram para lá, se desenvolveram o segundo maior país da Europa na época soviética. E ainda complemento, em 94 declaramos ucranianos independentes para deixar a União Soviética e corremos atrás de capacitar as pessoas para a linha de frente. O Claudio Lenço está colaborando. Está aqui também comigo a Maria Efigênia, o Roberto Costa. Roberto mandando um abraço aqui para você. Abraço para ele também. Roberto, estamos aqui muito feliz com a sua presença aqui. Manda um beijão para a Kika, né, e para a Sofia, sua filha, nossa querida Sofia. Ginari, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se deu um parâmetro bacana aí de 2004, a Revolução Laranja, né? Depois de 2014, a ação da Rússia para pegar a Crimeia, anexar a Crimeia ali, tirar a Crimeia né? O mundo meio que ficou meio calado. Sabe que me lembra um pouco a questão do Hitler com os Sudetos, né? Não, só vou pegar os Sudetos aqui, tá tudo certo. Mas não dá para comparar exatamente porque a gente vê que não tem santo nessa história. Os Estados Unidos também querer colocar míssil ali na Polônia, ninguém gosta de ter míssil apontado na sua direção. Né? Então, Sim, com certeza. não vamos também jogar toda aí a culpa para a Rússia. Mas a pergunta é, como é que você vê aí quais são as consequências desse conflito, Genaro? Uma pergunta muito ampla, né? Mas Então, é uma coisa que eu venho pensando que a gente tem aí a questão política, como que a gente vai resolver, porque assim, a gente está no mundo capitalista, e a Rússia também, por mais que ela esteja um sistema fechado, ela trabalha com o capitalismo, tanto é que estão todas as empresas americanas lá, então você não pode falar, não, é um país comunista, você pode, igual a China, é o maior país capitalista após os Estados Unidos, é a China. Então, a Rússia, ela vive uma questão que existe hoje. O Putin está desde 2000 como presidente ou primeiro-ministro, ele vai revezando, mas o poder está na mão dele, desde 2000. Então, essa questão do poder, a gente não sabe qual vai ser a reação, primeiro, essa questão política. Se essa guerra se prolongar, o que pode acontecer na questão política? Ele pode sofrer até vamos dizer, um impeachment, né? Vamos usar essa palavra,
ele pode ser deposto, né? Pode morrer, né? Porque vai chegar uma hora que ele vai ficar no gargalo, porque a logística dele vai acabar. Alimentos, água, os elementos principais para a humanidade, que é comida e água. Então, vai começar a acontecer, vai acontecer isso, porque ele não está importando certos produtos mais, justamente por causa desse embargo econômico. Então, essa vai ser, ou mesmo até uma revolta dos militares russos, né? Porque existe dentro da Rússia militares, generais e outras patentes que estão descontentes com ele, por causa de toda essa corrupção que tem dentro do governo Putin, né? Esses bilionários ou trilionários que estão aí. Na questão econômica, isso é ruim para o mundo. O que a gente vê, o Ocidente está tentando isolar a Rússia. Vai conseguir? Vai conseguir. Só que, assim, a gente precisa ver qual que qual o grau que nós vamos chegar nessa questão econômica. O rublo não vai valer nada, não vai valer mais nada. Então, assim, a China, para que lado vai a China? Você não pode. A China já está tomando uma decisão. Ela é contrária ao ataque, mas é a favor das ideias de Moscou. Então, quer dizer, no fundo, a China está com a Rússia, né? E a China é um poderio econômico, é o maior poderio econômico do mundo, depois dos Estados Unidos. Então, quer dizer, está ali com os Estados Unidos também, já não está perdendo mais para os americanos, em termos econômicos. Então, quer dizer, é uma questão muito delicada, essa questão econômica. Vamos criar um novo sistema financeiro entre Moscou, Pequim e outros parceiros? A gente não sabe. Como é que vai ficar uma questão? Tudo bem, nós vamos desenvolver fertilizantes, a questão do Brasil, a gente vai conseguir sair disso, mas, assim, é um isolamento que o mundo não precisa viver mais na parte econômica. O mundo deveria, no século XXI, estar mais harmonizado, vamos dizer assim. E a questão militar que é uma questão muito preocupante, como você disse no começo, a imprensa ela está deixando de noticiar. Agora, como eu falei, você vê o Putin, as análises do Putin, ele é um cara que ele é determinado. E ele tem mais de 3 mil ogivas nucleares. Então, porque os Estados Unidos falaram, eu vou mandar tropa, agora o Biden falou, vou mandar tropa para lá. Né? A Suécia, você vê, ele já sobrevoou a Suécia, ficaram quietinhos. Então, quer dizer, é uma questão muito preocupante essa questão militar, porque essa guerra ela está virando, vamos dizer, uma guerra de guerrilha, a verdade é essa, é uma guerra dentro do quintal, então é uma guerra de guerrilha, e não está levando a nada. Então, não tem vencedor, não tem perdedor. Então, eu acho que a partir do momento que isso se prolongar mais, eu não sei que tipo de armamento ele pode usar. Ele investiu, eu acho que ele já vem com isso há muito tempo. Como eu disse, a intenção dele é recriar a antiga União Soviética. Então, ele investiu muito em armamento. Desde que ele entrou no governo, ele sempre investiu em armamento. Então, quer dizer, hoje nós estamos falando de Sukhoi 57, para você ter uma ideia. É o avião mais poderoso do mundo, não são nem os americanos. Então, quer dizer, ele tem uma linha, e ele deixa muito claro que quem interferir será atacado. Então, como Ocidente, vamos usar a palavra mesmo, entre aspas, medo, que essa é a verdade. Porque ninguém se posiciona no sentido de corroborar com a Ucrânia. Tá bom, nós vamos corroborar com vocês, vamos botar a 6ª frota lá, vamos botar a 7ª frota. Se tiver que ir para a guerra, vamos para a guerra. Agora, o que não dá é para ficar um país ameaçando o outro nesse sentido, um país armado e um país que não está armado. Eles estão numa situação de defesa, mas eles não estão atacando, eles estão tentando se defender. Impressionante. A gente vai ouvindo isso e vai vendo como as coisas são delicadas. Eu queria fazer uma forte recomendação para você que nos acompanha aqui. Uma delas eu fiz no começo da live, que é esse documentário chamado Winter on Fire, que mostra aí a Revolução Laranja, para mostrar um pouco a característica do povo ucraniano na luta pela democracia. Mas o principal documentário que eu queria recomendar aqui chama Sob a Névoa da Guerra. É um documentário
que trata daquela situação, que naquele momento, na década de 60, quando a Rússia instalou os mísseis em Cuba. E até um filme aí com o Kevin Costner e tal, que trata né, os 6 dias mais perigosos do mundo, porque foi uma situação muito, muito complicada. O presidente Kennedy teve que lidar com isso, e o protagonista dessa série, desse documentário, era o secretário de Defesa do governo Kennedy, que depois se estendeu também no governo Lyndon Johnson, que foi o Robert McNamara. O documentário traz o Robert McNamara, já velho, já bem mais velho, e contando um pouco daquilo que ele aprendeu nessa história. E o documentário, sem dar muito spot aqui mas ele trata de lições, são algumas 10 lições. Lição número 1, e aí ele tem uma história e contextualiza a lição número 1. E uma das lições, e essa eu devo falar aqui porque ela tem uma conexão com a nossa live, ele falou assim, olha, a gente passou por apertos, por situações muito tensas, então não duvide da natureza humana. Ou seja, mostrando que é muito delicada essa história mesmo para gente que tem míssil nuclear aí, né, que tem arma nuclear. Um deslize, um desentendimento, alguma coisa assim, um mal-entendido pode precipitar aí alguma coisa muito grave. Eu ouvi alguns analistas aqui, além do próprio Gennari, que acusaram essa preocupação que a gente deve ter em mente aí, porque estamos falando aqui de uma potência nuclear que é a Rússia, com um monte de ogivas nucleares aí, e de repente todo esse cerceamento que o mundo ocidental está fazendo, né, Gennari? Os boicotes aí, tirar as empresas, etc., tal, pode sim gerar um problema muito sério para o cidadão russo, mas também pode encurralar alguém que tem o botão de armas nucleares, né? E aí a coisa pode ficar muito complexa. A gente não pode menosprezar a gravidade dessa situação. O que você acha que pode, chegando ao final da nossa live aqui, né? Eu queria, meio que já caminhando para o final, Gennari, eu sempre tenho aquelas perguntinhas que eu gosto de fazer para o meu convidado para poder fazer o nosso pouso aqui da live bem tranquilo, mas nós já estamos aí algumas semanas dessa guerra. O que você acha que deve acontecer daqui para frente? Qual é o seu prognóstico, assim, como observador e analista? Então, eu acho que tem 2 cenários aí. O primeiro cenário é um cenário que esse conflito ele está sendo esquecido, em todos os sentidos, seja a mídia, seja financeiro. E quem está sofrendo é o povo ucraniano, nesse sentido. E o segundo cenário é de uma resolução. Por quê? Porque está afetando, vamos falar o português claro, né? Está afetando os grandes interesses, né? Porque você fala, nós vamos tirar o dinheiro de Londres. Ok. Nós vamos acabar com a bolsa de diamantes. Ok. Então, o diamante passa pela Rússia, uma grande parte dos diamantes, que vem da África. Então, quer dizer, a gente está não existe malzinho nem bonzinho. A gente vive um mundo no qual o interesse, infelizmente, o interesse primordial hoje é o capital, é o financeiro. Então, eu vejo que quando tiver realmente afetando diretamente essa questão, aí a gente pode ter uma resolução. E o terceiro cenário é um cenário bem... Espero que a gente não chegue aí. É uma invasão direta mesmo, ele indo para uma segunda etapa, usando artilharia pesada mesmo, que ele tem, e até uma bomba de baixo impacto. A gente não pode descartar isso, porque, como eu disse, você lendo sobre ele é um cara determinado, e ele está muito determinado de tomar a Ucrânia. Então, quer dizer, ele não vai medir esforços de A ou B para conseguir tomar a Ucrânia. Então, e o próprio presidente Zelensky também não tem esforço de tentar fazer vamos dizer, pelo menos uma reunião com o Putin, os dois diretos, e tentar resolver isso. Não existe. Então, não existe um intermediário entre os dois também. Então, fica muito difícil, parece briga de vizinho, né? E não tem ninguém no meio, e você não consegue realmente tentar, né, negociar uma paz, né? E não aparece ninguém.
Então, isso é muito preocupante, porque enquanto não vier uma negociação para tentar, hoje mesmo estava o presidente da Polônia e outro presidente falando, ó, vamos sentar, e o de Israel também, vamos sentar para a gente tentar, pelo menos, cessar fogo. Então, mas assim, o Putin não está ouvindo, porque acho que ele quer como dizem na própria guerra, né? A partir do momento que você percebe que está perdendo a guerra, renda-se. Então, o Zelensky não quer fazer isso. Então, fica uma situação muito delicada, né? Então, assim, você fala, o que vai acontecer, eu acho que dentro desses 3 cenários que eu coloquei aí. Eu fico imaginando, né? Bom, agora só expressando a minha solidariedade ao povo ucraniano, você fica imaginando, você até, igual a gente aqui, tá, estamos agora aqui no nosso país, apesar dos problemas, etc., mas daqui a pouco você põe a tua vida numa mala e tem que migrar para outro país, abandonar a tua casa, abandonar tudo, né? É uma situação que a gente não esperava, ainda mais depois de termos passado aí pela Covid, né? Hoje, nesse evento que eu estou participando aqui da Bossa Nova, poxa, tinha 3.000 pessoas lá, todo mundo animado, etc., sem máscara, né? Porque agora já estamos, né? Já não se fala, já está todo mundo mais liberado, a gente já saiu, mas foram 2 anos sofridos aqui dessa pandemia que assolou o mundo, e agora que a gente podia ter um respiro, né? Vem a guerra da Ucrânia com as consequências que ela traz aí, sob o ponto de vista do caso da Europa, aí, o gás, né? Que é o petróleo, no nosso caso aqui, sobretudo a questão dos fertilizantes, né? Enfim, situação complexa, né? Vamos torcer para que isso se resolva o mais rápido possível, se coloque a bola no chão para a gente poder ter um pouco de tranquilidade, né? Genari, chegando ao final aqui da nossa conversa, acho que foi bacana, a gente fez aqui um passeio sobre os principais pontos aí, foi bacana você trazer essa questão da Revolução lá em 2004, a anexação da Crimeia em 2014, essa questão do Putin como estrategista, mostrando também que não há santos nessas histórias, né? Porque também é duro você ter lá mísseis instalados na sua fronteira, ninguém quer isso, né? Então, mostra essa questão política, essa geopolítica, e também mostra a questão financeira, né? A gente não sabe como isso vai terminar, mas eu espero particularmente que isso se resolva o mais rápido possível, né? É muito duro, sabe, Ginara? Uma das coisas que mais me choca quando eu vejo esses filmes da guerra, os documentários, ou os livros que eu leio, é ver a destruição das coisas, né? Você jogar uma bomba num prédio, destruir uma fazenda, um campo de pouso, né? Um armazém, né? E tudo isso, poxa vida, alguém construiu, tem uma história, etc., e você vê tudo evaporado, né? Com essas artilharias, com essas bombas, com esses bombardeios. É muito triste isso, né? E o que causa para as pessoas, as crianças, né? As pessoas de idade. É muito triste as cenas que a gente vê. Eu não esperava particularmente que em século XXI a gente teria mais uma situação como essa, com essa envergadura. Mas eu acho que a conversa nossa foi bacana para trazer um pouco de conhecimento para quem nos prestigiou aqui. Quero agradecer você que nos acompanhou aqui nessa live. Mas antes de terminar, Genari, eu queria que você compartilhasse conosco aqui aquilo que eu sempre pergunto para os meus convidados, né? Uma frase, um filme e um livro que você gosta e o porquê. Eu vou começar pelo filme. Eu gosto de um filme chamado Tempos de Glória, né? Que foi da Guerra da Recessão Americana. Ali eu acho que demonstra uma situação que a população, que a gente, como não população, mas como ser humano, a gente deveria ter orgulho do nosso país, da nossa vida, né? E compartilhar com os outros os benefícios que a gente alcança, né? Então, foi uma guerra entre Sul e Norte, foi o primeiro batalhão de guerra de negros, né? E você percebe que eles foram realmente com vontade de defender não só o interesse do negro, mas de defender o interesse do país, né? Então, isso me deixa, com o Denzel Washington, Morgan Freeman, bem legal. Eu gosto muito desse filme. De vez em quando eu assisto esse filme, porque eu gosto, me traz algumas coisas assim de reflexão. Bom, a frase, eu sou meio ruim, mas eu tenho uma palavra que eu uso bastante, que é fé. Então, na fé, eu determino tudo que eu faço, tudo que eu penso, eu procuro sempre fazer o melhor, eu procuro sempre fazer a bondade,
não fazer mal a ninguém. Então, eu vou sempre com essa... Todo dia que eu levanto, eu penso muito nessa palavra, né? Fé e gratidão. Então, eu sempre trabalho com essas... Eu sempre começo uma oração agradecendo, não pedindo. Então, eu vou sempre nessa... Então, seria, talvez, não é a frase, mas é o com que eu sempre penso e acordo todo dia. Fé e gratidão. E o terceiro, esqueci. É um filme. O filme já falei. Então, o livro, o filme e o livro agora. Não, o livro eu gosto de Um Homem que Nunca Existiu. Esse livro é sobre a Segunda Guerra Mundial, é da área de inteligência, no qual os britânicos pegam um soldado não, um major, ele estava morto, e ele foi, justamente do dia D, ele é uma história real, ele é o principal na função, porque a inteligência alemã estava atrás dos segredos, onde seriam os ataques dos aliados. E foi feito todo um trabalho em cima dos agentes britânicos, no sentido do quê? Desse homem chegar até os alemães. Então, tem toda a história no livro, como é contada no livro, ele foi embalsamado, e ele foi com uma pochete com os segredos, onde seria um ataque final dos aliados. Quer dizer, não era um fake ali, né? Era uma contra-informação. Aliás, era uma desinformação. E ele leva isso e os alemães acham, só que o governo, o Hitler, manda investigar. Então, vai a inteligência alemã para Londres para ver se isso era verdade. E foi montado todo um cenário, todo um teatro de operações para que o alemão dissesse, é verdade. Então é legal o livro. É interessantíssimo isso daí, interessantíssimo. Aliás, isso tem tudo a ver quando eu estive na Normandia, né, Genari? Todo mundo imaginava, os alemães fizeram ali uma fortificação na Normandia inteira, mas sobretudo na região de Calais, que é a região mais próxima do Canal da Mancha, mais próxima de Londres. Lá era super fortificado porque eles achavam que era lá a invasão, né? Inclusive fizeram alguns exercícios prévios ali, dando dicas de que seria ali, quando então surpreenderam e fizeram ali numa região mais distante, e foi importante. Eu quero agradecer aqui o meu irmão, coronel aviador da Força Aérea Brasileira, coronel Luca também, Eduardo Luca, mais conhecido como Barão aqui na família. Um abraço dele. Meu irmão, ele participou de um projeto aqui no Brasil, envolvendo aí a Força Aérea Brasileira e também outros institutos, com o lançamento do motor supersônico. Foi um teste para fazer ativar um motor não é supersônico, hipersônico, que já é uma arma que a Rússia utilizou lá. Poucos países dominam essa tecnologia desse míssil com esse motor, e o Brasil agora pertence a um dos países poucos que tem essa tecnologia de fazer essa ignição de um motor hipersônico que exige velocidades altíssimas, né? E é uma vantagem competitiva muito grande. A Rússia, me parece que eu vi notícias, até compartilhei com ele, que a Rússia já utilizou isso na guerra da Ucrânia, infelizmente. Mas é uma tecnologia muito poderosa que dificulta muito o rastreamento, dificulta muito algum tipo de contramedida para interceptar esse míssil, dada a velocidade que é uma coisa absurda. Quero também agradecer o Cláudio Onesco aqui, e ele faz uma última observação, ele fala, olha, Luca, nem mesmo os russos merecem sair carregando apenas uma mala para um destino incerto. É triste para o ser humano, não importa qual nação seja. Eu concordo absolutamente. Aliás, viu, Cláudio, você que nos prestigia com a sua presença aqui, há algumas lives atrás, quando a guerra começou, eu fiz aqui um comentário e eu manifestei a minha solidariedade ao povo ucraniano, mas também manifestei minha solidariedade ao soldado russo, que muitas vezes está cumprindo uma ordem que é contra a sua vontade, que é contra a sua convicção, mas como um soldado ele tem que cumprir ordens. Então eu imagino que muitos soldados russos não gostariam de estar nessa frente de combate, estão cumprindo ordens como um soldado deve cumprir, né? E muitas vezes a gente, como militar, a gente não pode muito questionar se a ordem ela não é uma ordem absurda, uma ordem legítima, uma ordem, ou seja,
nós devemos obediência. Isso é uma questão complicada. E aí cabe ao soldado cumprir as ordens. Então, eu também fiz a minha homenagem ao soldado russo e também estendo a minha homenagem aos russos, né, que moram lá e que estão sofrendo com as consequências da guerra, né, Gennady? Os que estão aí experimentando desemprego, experimentando, né, alguns alimentos que devem já estar faltando nas prateleiras, ou seja, todos os impactos que a guerra traz por conta das restrições que a Rússia tem sofrido e as punições comerciais que a Rússia tem sofrido e vai sofrer ainda mais. Eu queria agradecer mais uma vez e queria dar a palavra novamente para você se despedir aqui das pessoas que nos prestigiaram aqui na live de hoje. A palavra está contigo, Gennady. Bom, primeiro eu queria dizer, né, que eu acho que toda a humanidade torce para que realmente essa guerra termine, né? Porque a gente não sabe como, a gente sabe como começou, não sabemos como vai terminar. Então, seja de qualquer forma, a gente precisa torcer para que realmente termine, né, esse conflito aí, porque as consequências elas podem ser muito duras. Mas agradeço aí, Luca, ao seu convite. Eu espero que aí todas as pessoas aí, também agradeço a todas as pessoas que realmente estão aí, as que irão assistir, porque é um tema atual, é um tema que a gente precisa estar discutindo, porque ela influencia direta e indiretamente na nossa vida. E eu queria agradecer muito mesmo aí, sempre à disposição aí, e uma boa noite a todos. Muito obrigado, Gennady, pela sua disposição de estar aqui conosco, pela sua também trajetória, né, como especialista, analista, comentarista, estudioso dessa área, e tem nos dado muito orgulho como colegas aí que fomos aí na ADESG, e vejo você nessa sua trajetória ascendente. Parabéns pelo seu trabalho. É bom sempre lembrar que ele é dono de uma consultoria, que é a Troia Inteligência em Consultoria, desde 2007 está aí no mercado. O Gennady tem ajudado as empresas também nesses estudos estratégicos. Então, muito obrigado, viu, Gennady? Obrigado a você que nos acompanhou também aqui nessa live de hoje. Obrigado a você que vai entrar posteriormente nos canais do CT Segurança para acionar não só a live do Linha de Frente, mas todos os outros conteúdos disponíveis aqui. E vamos em frente, vamos seguindo juntos aí. E eu sempre falo, sabe? Hoje, muito otimista aí com o evento que eu participei, de ver tanta gente vendo muita coisa boa para desenvolver aqui no nosso país. Espero muito que a gente saia dessa polaridade, que a gente deixe as pessoas que cometem crimes, cometeram ou cometem crimes para trás, né? E que a gente tenha aí uma esperança para o ano que vem com pessoas bastante comprometidas, como eu sempre digo, para fazer desse país grande um grande país. Até a próxima quarta-feira, em mais um Linha de Frente. Te vejo lá. Tchau, tchau. Você já pensou em transformar o seu futuro com menos de R$1 por dia? Sendo um membro do CT, você tem acesso a cursos e conteúdos ilimitados, alavanca a sua carreira no mercado e pode conseguir aquele aumento que tanto queria. Você também pode usar o nosso cowork, que fica em um dos bairros mais bem localizados de São Paulo, e conseguir muitos contatos para futuros projetos. E não para por aí, sendo membro, você tem acesso ao nosso clube de benefícios com descontos exclusivos em produtos e serviços pensados para você. E tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Experimente por 7 dias grátis, seja um guerreiro da segurança. Acesse ctsegurança.com.br, clique em Seja Membro. Seja membro, seja CT.